Senhoras e senhores da assistência, imprensa, em nome do Feijó aqui, que nos prestigia novamente, internautas, senhoras e senhores, havendo número legal de vereadores, declaro aberta a sessão ordinária de número 156 do primeiro período legislativo, da segunda sessão legislativa, da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Ata da reunião ordinária do dia 17 do mês de setembro de 2014. Às 7 horas e 30 minutos do dia 16 do mês de setembro de 2014, na Câmara Municipal de Vereadores, na cidade de Concórdia, estado de Santa Catarina, compareceram os vereadores para a realização da reunião ordinária da 18ª legislatura. Verificado o quórum e havendo número legal de vereadores presentes, o presidente declarou aberta a reunião. Ata da reunião anterior. Lida e aprovada a ata da reunião ordinária realizada no último dia 16 do mês de setembro de 2014. Matéria do expediente. Leitura das correspondências recebidas. Leitura dos pareceres das comissões permanentes de autoria do Poder Executivo, projeto de lei 80/2014, com seus pareceres favoráveis. Projetos recebidos. De autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente, projeto de lei 83/2014. Proposições recebidas. De autoria do vereador Edilson Massoco, indicação 293 e 294/2014. De autoria do vereador Evandro Pegoraro, indicação 295/2014. De autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani, indicações 296 e 297/2014. De autoria do vereador Artemio Ortigara, indicações 298 e 299/2014. De autoria do vereador Edilson Massoco, indicações 300 e 301 e 302/2014. Deliberação das proposições. De autoria do vereador Edilson Massoco, indicações 293, 294, 300, 301 e 302/2014. Execução, usou a palavra o autor da proposição. Em votação, foi aprovada por unanimidade de votos. De autoria do vereador Evandro Pegoraro, indicação 295/2014. Aprovada por unanimidade de votos sem discussão. De autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani, indicações 296 e 297/2014. Em discussão, usou a palavra a autora da proposição. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Artemio Ortigara, indicações 298 e 299/2014. Em discussão, usou a palavra a autora da proposição. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Pequeno expediente. Houve o pronunciamento dos vereadores Rogério Luciano Pacheco, Fábio Luiz Ferri, Edilson Massoco, Evandro Pegoraro e Gilberto Antônio Romani. Ordem do dia. Segunda discussão e votação de autoria do Poder Executivo, projeto de lei complementar 13/2014. Aprovado por unanimidade de votos sem discussão. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei 70/2014. Aprovado por unanimidade de votos sem discussão. De autoria do vereador Edilson Massoco, projeto de lei substitutivo 44/2014. Em votação, foi aprovado por 10 votos favoráveis e 2 votos contrários, dos vereadores Fábio Luiz Ferri e Jaderson Miguel Prudente. Primeira discussão e votação, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei 75/2014. Aprovado por unanimidade de votos sem discussão. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei 80/2014. Aprovado por unanimidade de votos sem discussão. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei 81/2014. Também aprovado por unanimidade de votos sem discussão. Grande expediente. Houve os pronunciamentos dos vereadores, do vereador Evandro Pegoraro. Esgotada a pauta e ninguém mais desejando se pronunciar, o presidente agradeceu a presença de todos e convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária, no dia 18 do mês de setembro, às 7 horas e 30 minutos, tendo como local a Câmara Municipal de Vereadores, e declarou encerrada a reunião. Para constar, mandou que lavrasse a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por quem de direito. Está em discussão e votação a ata da sessão ordinária anterior. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A ata da sessão ordinária anterior está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências dos projetos recebidos da matéria expediente. Ofício 69/2014, da Fundação Municipal de Meio Ambiente, então com a prestação de contas referente ao mês de agosto de 2014. Assina seu diretor, Levi Eloy dos Santos. Também já à disposição dos senhores vereadores, ofício 373, assinado pelo prefeito municipal em exercício, Neuri Antônio Santier,
com todas as respostas aos pedidos e informações 58, 59, 60 e 61/2014, todos aprovados nesta Casa Legislativa. Projetos recebidos. Projeto de Lei 82/2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Proposições recebidas. Requerimento 95/2014, de autoria do vereador Evandro Artemio Ortigara. Requer envio de ofício ao senhor Paulo Pastore, secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, e ao senhor João Paulo Eckler, secretário de Estado de Infraestrutura, para que seja realizada a construção de 2 lombadas eletrônicas, não sendo possível a instalação das mesmas, que sejam então construídas travessias elevadas de pedestres, tipo lombada física, sendo uma no acesso principal do bairro Fragosos e outra às proximidades da empresa Sinotex, próximo ao acesso secundário a Fragosos, e a entrada para a localidade de Linha dos Grandos. Indicação 303/2014, de autoria do vereador Valcir Zanella. Sugere que sejam realizadas melhorias urgentes na Escola Municipal de Educação Básica João Teobaldo Magarinos, localizado no bairro Vista Alegre. Indicação 304/2014, de autoria do vereador Artemio Ortigara, sugere que seja viabilizada a macadamização na Estrada Geral de Linha Sertão, que liga a comunidade de Linha Lauro Miller. A indicação 305/2014, juntamente com a indicação 306/2014, ambas de autoria da vereadora Marilane Fiametes Tuani, por sua ausência justificada, saem de pauta e entram na próxima sessão, então. Indicação 307/2014, de autoria do vereador Artemio Ortigara, sugere que seja contactado com o órgão competente a fim de que seja feita a pavimentação asfáltica da parte da rua Enela Monticelli, bem como a instalação da iluminação pública na parte da rua que compreende o sentido da direita em direção ao centro. Indicação 308/2014, de autoria do vereador Artemio Ortigara, sugere que seja contactado com o órgão competente a fim de que seja utilizada a importância de R$ 880.783,11, oriundas do convênio realizado entre o município de Concórdia e o estado de Santa Catarina para a pavimentação asfáltica da estrada de acesso ao distrito de Presidente Kennedy até a rua Zeferina Loreni Kufner, no sentido do acesso à rodovia SC 283. Indicação 309/2014, de autoria do vereador Edilson Massoco, sugere a ampliação da iluminação pública na comunidade de Linha Suruvi, nas proximidades da residência do senhor Ivo Chaves. Passamos para a deliberação das proposições. De autoria do vereador Artemio Ortigara. Requerimento 95, juntamente com as indicações 304, 307 e 308/2014. Está em discussão e votação o requerimento 95 e indicações 304, 307 e 308 de autoria do vereador Artemio Ortigara. Com a palavra o proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores da assistência, assessores, pessoas que nos acompanham pela internet, demais pessoas presentes nesta manhã, nessa nossa reunião dessa egrégia Casa Legislativa. Mas, senhor presidente, quero fazer um comentário ao nosso requerimento 95/2014. Fizemos esse requerimento em função de que na SC 283, mais especificamente ali no bairro Fragosos, nós temos tido alguns problemas de acidentes de trânsito e verifica-se aí um iminente risco de atropelamentos, inclusive a insegurança dos pedestres em função do desenvolvimento dessas localidades. A primeira solicitação de lombada eletrônica nas proximidades do acesso à comunidade do bairro Fragosos,
através da rua São Sebastião. Ali nessa localidade, além do acesso ao bairro Fragosos, temos uma saída também que dá para a estrada que liga a comunidade de Linha São Paulo, bem como acesso à rua Distrito Federal ao bairro dos Estados. É uma região bastante habitada e que os veículos empreendem grande velocidade, inclusive nessas proximidades já tivemos a ocorrência de vários acidentes de trânsito, tanto na ponte, bem como nas suas proximidades e até logo acima dessa região a qual indicamos a construção de uma lombada, e até porque em contato com a própria Polícia Rodoviária Estadual, e mesmo o trabalho que eles desenvolvem de fiscalização neste local, a gente sabe que quando eles se posicionam para fazer o serviço de monitoramento da velocidade, através do controle eletrônico da velocidade, os veículos e os próprios condutores acabam sinalizando uns aos outros e eles acabam aí detectando o excesso de velocidade dos primeiros veículos, e aí os demais acabam sendo alertados do trabalho da polícia, reduzindo a velocidade. Mas tem-se constatado velocidades aí de 130, 140 km por hora, o que traz realmente uma situação muito perigosa para quem vem do bairro Fragosos para tomar o acesso à SC 283, bem como quem vem do bairro dos Estados, Rua Distrito Federal e de Linha São Paulo também, no sentido de Ceará. Então essa é uma região que merece realmente termos aí um controle de velocidade, que se não for a lombada eletrônica, que possa ser então uma travessia elevada de pedestres, até porque nessa região também temos um ponto de ônibus e ali há a travessia de muitas pessoas. Então eu tenho verificado que onde nós temos travessia elevada de pedestres, ela é mais efetiva, mais segura, tanto para o condutor do veículo, bem como para o próprio pedestre, em função da sua forma física da lombada de travessia elevada de pedestres. Então, essa é a nossa sugestão, bem como também, logo adiante, quando nós nos referimos ali, próximo à empresa Sinotex, nós temos aí a construção de um conjunto habitacional. Nós temos um outro acesso à comunidade do bairro Fragosos, temos acesso à linha dos Grandos, várias empresas nessas localidades, e esse é um local que também os veículos têm empreendido grande velocidade. Então, com isso, nós teríamos assim maior segurança, já é uma área considerada bastante populacional, e o tráfego de veículos também ali nessa rodovia ele é intenso. Então, é nesse sentido que fazemos a indicação por medidas de segurança. Então peço apoio aos nobres vereadores no sentido da aprovação desse nosso requerimento, para que ele possa então ser atendido e com isso melhorarmos as condições de mobilidade e segurança aos pedestres, aos próprios usuários dos veículos. Solicitamos aqui também por pedido dos moradores da linha Sertão que seja feita então a manutenção da estrada que liga a linha quilômetro 111, linha Sertão, e na comunidade de Lauro Miller. Então, o líder do governo aí, pedimos uma atenção especial nessa manutenção dessa via. Temos também uma indicação que trouxemos a esta casa aqui, a 307, a qual na rua Enela Monticelli, no bairro Jardim, na nossa cidade, essa rua, ela tem seu acesso através da rua Leone das Fávaras. Temos uma travessa que chega na rua Enela Monticelli. E chegando na Enela Monticelli, nós temos uma parte da rua que toma a esquerda, ela é uma rua sem saída, e a margem direita também ela se torna uma rua sem saída, sendo que a margem direita dessa rua, nós temos uma parte pavimentada, uma parte que é de chão batido, e outra parte já pavimentada. Então eu acho assim até um absurdo, né, que se façam esse tipo de obras, né, dentro do próprio perímetro urbano, e até porque é aquela velha história que nós falamos da questão da eleição das obras pelo orçamento participativo. Como ali temos também uma parte de área verde, são poucos os moradores, então não conseguem contemplar
através do orçamento, a pavimentação desse trecho, que carece também, e aqui pedimos juntamente, além da pavimentação, que seja instalada a iluminação pública. Parece que são apenas 2 lâmpadas que são necessárias nessa rua, então, e por isso pedimos aqui a atenção do Executivo, através do secretário municipal de urbanismo e tal, para que tome as devidas providências com relação a essa nossa indicação, a qual também pedimos a aprovação desta casa. Com relação à indicação 308, eu quero aqui, senhores vereadores, fazer uma colocação, porque nós tivemos, através de convênio com recursos do Fundan, o governo do Estado disponibilizou a importância de R$4.700.000, deixo de citar os pormenores dos valores, arredondando apenas as cifras, e o município fez a contratação para pavimentação asfáltica ao distrito de Presidente Kennedy com recursos de pouco mais de R$3.800.000. Agora, nesta última semana, o Poder Público Municipal já efetuou a contratação e a licitação da pavimentação da Rua 29 de Julho até o loteamento do bairro Cintrial. Como nós verificamos que há uma sobra de recursos desta obra, recursos que vieram do governo do Estado, estamos aqui sugerindo que o município faça a aplicação da sobra desses recursos na pavimentação da estrada que liga a estrada de Presidente Kennedy, dando acesso à SC 283, ligando com a Rua Zeferina Loreni Kufner. Eu mesmo tive o cuidado de transitar nessa estrada. São em torno de 2.000 quilômetros se for pavimentada, inclusive, a própria Rua Zeferina Loreni Kufner. Eu acho que é tão importante a pavimentação desse trecho, dessa rodovia, senhores vereadores e senhor presidente, porque se nós observarmos a trafegabilidade de veículos nessa região, veículos de carga, que na sua grande maioria tem seu destino para a indústria da BRF, bem como a saída da BRF levando insumos, produtos e animais para as localidades do distrito de Presidente Kennedy e arredores. Se tivermos a pavimentação dessa rodovia, possibilitará e facilitará o acesso desses veículos a essa indústria, essa grande indústria do nosso município, sendo que se fizerem a utilização via bairro Cintrial 29 de Julho, terão muitas dificuldades de acesso à própria indústria, inclusive passando pelo centro praticamente da cidade, com veículos pesados de grande porte. Então achamos que é muito importante, líder do governo, que se leve isso ao Executivo, que se busque junto, talvez, ao secretário de Desenvolvimento Regional e também junto ao Estado, porque me parece que, de acordo com o projeto, quando os recursos são de convênio e disponibilizados para a obra, o remanescente, aquilo que sobra, se ele não for aplicado ou destinado para um segundo projeto, terão que ser devolvidos à sua origem. Então, fazemos essa indicação para que a gente não perca essa oportunidade e não perca esse montante de recursos que somam a importância de R$ 880.783,11, que numa contratação ele praticamente seriam suficientes para a pavimentação desse trecho da rodovia, até porque é um trecho que não tem declividade, não temos pontes para serem realizadas e acredito que de fácil construção dessa rodovia. Então, diante dessas considerações que faço, peço então a aprovação dessa indicação e o empenho aqui de Vossa Excelência, senhor presidente, que interceda também junto ao Executivo, juntamente com o líder do governo, para que nós possamos então viabilizar realmente a pavimentação desta rodovia e dessa estrada, e até porque, indo além mais na justificativa, com a pavimentação eu tenho a certeza de que nós teremos aí o desenvolvimento econômico com a instalação, provavelmente, de muitas empresas, muitas indústrias, já que a nossa área industrial está praticamente toda ela com a sua disponibilidade de terrenos já ofertados às empresas, e não temos no momento uma outra área industrial, apenas a aquisição de uma área que depende de toda a infraestrutura e licenciamento. Então as margens dessa rodovia ficaria prático e fácil, inclusive para a própria municipalidade, de ofertar
áreas e para que as empresas possam ali se estabelecer e desenvolver suas atividades. Era isso, senhor presidente. Agradeço pela atenção de todos e agradeço o espaço. Muito obrigado. Continua a discussão e votação, requerimento 95, bem como as indicações 304, 307 e 308 do autor do vereador Artemio Ortigara. Com a palavra, o vereador Gilberto Romani. Senhor presidente, senhores vereadores, se faz aqui presente a imprensa, funcionários desta casa, cumprimento aqui o secretário da Ação Social também, que faz presente aqui nessa manhã. Mas eu quero me deter mais na indicação do nosso colega vereador Ortigara, da sobra do recurso. O prefeito, a administração está cuidando desse recurso para ser investido, que não volte para os caixas do governo do estado, que seja investido aqui no nosso município. Só que eu já tenho ouvido nessa tribuna, inclusive outros vereadores fazendo também sugestões, indicações para esse mesmo recurso pavimentar em outras regiões. Aí, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, porque a partir do momento que você cria uma expectativa para uma comunidade, de repente ela acaba sendo frustrante. Então, e tenho visto também, a gente sabe da importância, e é isso mesmo, nós temos que cobrar, nós temos que fazer indicação, nós temos que sugerir, pedir projetos, mas às vezes as pessoas, com certa humildade, simplicidade, lá em algumas comunidades, não têm o conhecimento realmente do que se trata, e a gente vai lá, cria uma expectativa e daqui a pouco acaba sendo frustrante. Então, de repente, nessas situações, e sugiro ao vereador que fez a indicação, que antes de fazer que se sente com o executivo, para ver, na verdade, aonde está sendo direcionado esse recurso, até para depois a gente não ter essa cobrança aí, a gente sabe como é, você cria uma expectativa às pessoas e acaba não acontecendo e elas acabam cobrando dos vereadores, na verdade. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua a discussão e votação, requerimento 95, bem como as indicações 304, 307 e 308 do autor do vereador Artemio Ortigara. Como mais nenhum vereador quer se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento 95, as indicações 304, 307 e 308 estão aprovadas. De autoria do vereador Valcir Zanella, indicação 303/2014. Está em discussão e votação a indicação 303, de autoria do vereador Valcir Zanella. Com a palavra o proponente. Senhor presidente, vereadores, o nosso colega e vizinho, secretário Lauri Garbosa, obrigado pelo prestígio, a imprensa, colaboradores, funcionários desta casa. Mais uma vez, senhor presidente, a gente vem buscando informações, buscando o melhor para toda a comunidade, mas isso que vamos solicitar, nós estávamos em contato com a diretora Rejane, do Colégio João Teobaldo Magarinos, e ela coloca a situação do nosso colégio. A gente já estava acompanhando, e eles estão solicitando, em virtude daquele prédio ao lado daquelas instalações mais antigas, que hoje estão todos os alunos naquela área mais antiga, foi ampliado com 5 salas de aula e no andar térreo uma quadra de esporte. E essas 5 salas de aulas estão interditadas. Eu não sei a empresa que construiu essa obra e de que maneira fizeram para hoje, depois de 8 anos sequer, não tem mais condições de lá os nossos alunos estar. É por isso que eles vêm pedir a pintura, a cobertura, reformas daquelas outras salas que lá se encontram. Tem até goteiras de água, tem aquelas telhas de barro antigas, e por eles acharem assim justo, nos pede para que tomamos as providências cabíveis.
Então, acredito que todos se empenham para o melhor da nossa sociedade. Gostaríamos que nos avaliasse com seriedade e na maneira do possível possamos solucionar. Meu presidente, demais vereadores e assistente, meu muito obrigado. Continua a discussão e votação, indicação 303, de autoria do vereador Valcir Zanella. Com a palavra o vereador Djalma Santos Lazarotti. Senhor presidente, demais componentes da mesa, senhores vereadores, as pessoas que nos assistem, o secretário Lauri Garbosa, de Ação Social, o seu sempre Marcos Feijó, que nos acompanha, servidores da casa, os internautas. Essa sugestão do nobre vereador é importante, uma vez que o município está fazendo algo aí de recuperação da mesma escola. Ela é um pouco mais de 8 anos que tem sido construído, com 5 aulas e uma quadra de esporte embaixo das salas. E está apresentando alguns problemas de rachaduras, mas não oferece perigo. Segundo o profissional, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, que ele é o mesmo profissional que tem também acompanhado a restauração da ponte Hercílio Luz. Então, temos um prazo até o final do ano para que a situação seja resolvida, com até pintura da mesma, sendo que ele não oferece perigo à população, embora está lá, o prédio não tem aula, por enquanto, e nós esperamos, então, que até o final do ano isso possa ser resolvido para que volte a ter aula no mesmo prédio. Era isso, presidente, obrigado. Continua a discussão e votação, indicação 303, do vereador Valcir Zanella. Como não há mais nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A indicação 303 está aprovada. Indicação 309/2014, de autoria do vereador Edilson Massoco. Está em discussão e votação a indicação 309, de autoria do vereador Edilson Massoco. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A indicação 309 está aprovada. E está livre a palavra do pequeno expediente. Antes de iniciar a passar a palavra aos colegas, eu quero justificar a ausência da vereadora Marilane Stuani, que não está na sessão hoje em virtude do falecimento de um membro da família. Então, eu queria justificar essa ausência da vereadora em virtude desse motivo lamentável e que, infelizmente, acabou ocorrendo. Com a palavra, o vereador Evandro Pegoraro. Senhor presidente, demais vereadores, toda a imprensa que nos prestigia, Feijó, que sempre está nos acompanhando, o secretário Lauri, que está aqui também nesta manhã, secretário da nossa mesa, o Corade, enfim, o Betinho, todos que nos prestigiam. Via internet também, via online. Mas eu ocupo esse pequeno expediente por ser também a última sessão do mês de setembro. Eu já havia até pensado em fazer essa manifestação durante esta semana, que é novamente cobrar agilidade na obra da SCC 355, que liga aqui Concórdia a Jaborá. Todos nós sabemos a importância desta SCC para os concordienses, para a região, para os transportadores, para quem se desloca também até cidades aqui vizinhas ou litoral, mas especialmente na questão da produção nossa, agrícola, que tem que ter essa atenção importante. Nosso município é um expoente aí na questão agrícola, de transportes também, e realmente a situação, até com protestos que houve, é lamentável. A gente lamenta porque durante todo este ano não se conseguiu ver nenhuma, uma obra neste ano. Ela está totalmente paralisada, está quase fazendo aniversário. E nós tem que fazer aí uma volta muito grande, tem que sair aqui por Irani, fazer todo esse contorno,
porque realmente é intransitável. Então, eu acho que é lamentável mesmo, porque não só esta SCC, mas tem mais a SCC também aqui para Concórdia, Chapecó, já está, se nós não tomarmos medidas urgentes, logo vai se transformar numa SCC 355. E então eu também, nós tivemos bastante pedidos essa semana também, que são importantes, bastante debates aqui na Câmara, que é o espaço democrático, e eu pediria também o esforço de todos os vereadores, especialmente aqueles que têm ligação também com o governo do Estado, para que possamos, ou uma audiência com o DINFRA, mas se fosse uma audiência, fosse realizada em Concórdia, ou Jaborá, enfim, trazer essas autoridades para a nossa região, fazer essa cobrança, porque essa é uma obra que realmente é muito importante e era para iniciar, a última promessa foi para iniciar em setembro. Por isso que eu vim nesse mês de setembro, que é a última sessão do mês, que a última das promessas era para iniciar em setembro. Não sei por que setembro, mas até agora não começou. Então fica essa pergunta no ar, será que é porque do período eleitoral? Então, vamos torcer e queremos realmente o empenho de todos, especialmente os vereadores também que possam nos ajudar. Convocamos a todos, a união de todos, porque a obra é muito importante para o desenvolvimento econômico, social da nossa região. Muito obrigado, senhor presidente. Dando continuidade ao pequeno expediente, passamos a palavra ao vereador Artemio Ortigara. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas já nominadas, mas eu quero aqui, vereador Evandro, realmente me solidarizar com a sua preocupação e me associar a ela, inclusive porque sabemos da demora, mas todos nós sabemos também do trâmite legal, que houve uma empresa que desistiu e aí até você contratar uma nova empresa você tem que cumprir alguns prazos e infelizmente os prazos estão acontecendo. E está na iminência realmente de que a sexta empresa colocada assuma essa obra. Por isso, então, a cada empresa que você tem que citar tem que dar o prazo de 30 dias. Então, é a questão da burocracia do nosso Brasil que impera, infelizmente, nessas questões. Mas quero falar aqui também, vereador Romani, e entendo também a sua preocupação com relação a criarmos expectativas ou não com relação à pavimentação do asfalto ao acesso de Presidente Kennedy. Todos nós aqui sabemos, e se nós fizermos aqui uma pergunta, nesse momento, vamos a Presidente Kennedy, qual o caminho que seria tomado? SCC 283, e via Poente do Sol e a Presidente Kennedy. Então, entendo que o acesso a Presidente Kennedy hoje é essa estrada, essa rodovia. Portanto, se nós não a pavimentarmos, ficará contemplado o distrito de Presidente Kennedy como de uma forma parcial no seu acesso asfáltico. É nesse sentido que trazemos aqui a nossa reivindicação, então, porque me parece que a comunidade ficaria parcialmente atendida, aquela região toda, com a pavimentação asfáltica, diante também de todas as demais ponderações que já fizemos aqui, dos benefícios que trariam essa pavimentação. Mas, senhor presidente, eu quero aqui me dirigir à sua pessoa, até porque como comandante desta nossa casa, nós temos aqui um decreto-lei 3.950, de 1º de abril de 1998, o qual tomba como patrimônio histórico e arquitetônico o perímetro externo do prédio da antiga Prefeitura Municipal, ou seja, desta Casa Legislativa. Portanto, nós temos aí já contratado, licitado, a realização de uma obra da rua coberta, e não queremos nós aqui já nos falarmos se será boa ou não, já debatemos bastante sobre esse assunto, eu de minha parte tenho feito as minhas colocações que todos já sabem, que irá embelezar a cidade, sem sombra de dúvida, isso é verídico. Porém, quero aqui também, senhor presidente, dizer que nós temos uma lei número 1905 da Prefeitura Municipal de Concórdia, a qual dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico, artístico e natural do município
e cria o órgão competente. Pois bem, esta lei criou o Serviço do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do nosso município. Essa entidade tem por finalidade cuidar, proteger, zelar, juntamente com os possuidores ou proprietários dos bens tombados pelo patrimônio histórico do nosso município. Como sabemos que está para acontecer e já contratado, como disse, a obra da cobertura da rua Leonel Mosele, gostaríamos que Vossa Excelência, por gentileza, e aqui fazemos o pedido, gentilmente, que enviasse um ofício ao então Serviço do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do município, para que solicite desse órgão o seu parecer com relação à edificação da cobertura desta rua, até porque, nesta mesma lei, a lei número 1925, no seu artigo 19, diz o seguinte: sem prévia autorização do SPAM, não será permitido, nas vizinhanças de bem imóvel tombado, fazer obra de qualquer espécie que impeça ou reduza a visibilidade, sob pena de ser determinada a demolição da obra às expensas do proprietário, e de lhe ser imposta a multa de até 50 salários mínimos. Portanto, senhor presidente, eu não tenho conhecimento de que se esse Serviço de Proteção ao Patrimônio Artístico, Histórico e Cultural do nosso município tenha até então emitido parecer sobre essa obra, e eu acho que ele é fundamental e importante que essa casa, através de Vossa Excelência, faça então esse requerimento solicitando o parecer deste serviço. Era isso, senhor presidente, coloco em apreciação. Meu muito obrigado. Quero só relembrar a Vossa Excelência, e acho que foi importante o seu pronunciamento a respeito desse assunto, até porque a primeira manifestação a respeito dessa obra relacionada a essa situação que Vossa Excelência cita, por ser um imóvel tombado, né, um patrimônio histórico do município, eu me manifestei nessa tribuna, e até então essa manifestação foi relacionada exatamente a isso, para que houvesse essa manifestação também da Comissão de Tombamento, que é o órgão responsável sobre essa discussão, mas que eu tenho convicção de que essa formalização por escrito ela deve existir. Nesse sentido, e balizado naquilo que já havia me manifestado nessa tribuna, e que Vossa Excelência nesse momento está reforçando, vamos fazer com que isso aconteça. Continua a livre a palavra para o pequeno expediente. Com a palavra, a vereadora Edilson Mansoco. Senhor presidente, demais vereadores, funcionários dessa casa, assessores parlamentares, cumprimento aqui o secretário que faz presente, a imprensa e a todos que nos acompanham via internet. Quero me associar ao vereador Evandro, realmente da dificuldade que está tendo para se dar reinício, então, aos concertos, aos tapas-buracos, a revitalização do trecho que compreende a Jaborá, e pedir o empenho do senhor também, para que, quem sabe, nós possamos buscar o secretário em Brasília, o ministro, para que resolver o problema da BR-153. Temos conhecimento que a obra que foi feita, realizada há poucos dias, tomou-se uma dimensão muito grande das rachaduras, e aqui no sentido da Campina da Alegria, então, uma vergonha. Isso sim é uma vergonha, porque ali ainda, então, nem passagem de cidade. Já foi citado nessa casa aqui, e estão lá com uma caçamba e uma aresta escavadeira trabalhando, numa BR que liga aí o sul do país ao norte. Então, pedir também esse empenho, já que é a última sessão, para que seja também somado isso, já foi pedido aqui nessa casa, mas é importante nós também não só cobrar o governo do estado, que realmente, não tenho dúvidas que nessa questão de Jaborá, não aqui querendo proteger, realmente deveríamos já ter concluído essa obra, mas também que nós já temos os problemas, aquilo que vem enquanto do governo federal. E vim aqui também fazer minhas considerações em relação ao pronunciamento do vereador Romani, que quando o vereador encaminha indicação, quando ele encaminha um requerimento, eu, pelo menos, não encaminho com
o intuito de criar expectativa para as pessoas. Quantas reuniões descentralizadas nós fizemos, presidente? E quantas reivindicações daquelas comunidades do distrito foram aprovadas? Eu não quero crer que nós fomos lá aprovar e que nós fomos lá para ouvir essas comunidades, para aprovar esses pedidos, para criar expectativa para essas comunidades ou para esses distritos. Seria da mesma forma que o senhor citou aqui, é dizer que quando a gente faz aqui algo, quando nós trazemos indicação para essa casa aqui, é para criar expectativa para as pessoas. Muito pelo contrário. Ao invés de questionar os nossos pedidos, e eu acho que o senhor tem citado o vereador Ferri, que sugeriu a linha Gaspirinha, essa pavimentação, por intermédio do senhor mesmo, deveria vir aqui nessa casa, se antecipar e dizer aonde iriam investir essa sobra de recurso. E eu espero que essa sobra de recurso, tendo em vista que foi uma pavimentação rural, seja sim investido em pavimentação rural, ou no mínimo em um projeto. A elaboração de um projeto para pavimentação rural. E aqui eu volto a dizer, não é criar expectativa, nós precisamos sim, o senhor como agricultor, eu quero convidar o senhor a somar conosco. Nós precisamos sim se voltar ao interior do município de Concórdia, gente. Não temos nenhum método de pavimentação rural. Não entenda isso como uma crítica, mas é uma questão de necessidade. E eu não posso concordar que cada vez que a gente faça uma indicação aqui, encaminhe algo para essa casa aqui, pedindo a aprovação dos demais vereadores, que seja entendido que nós estamos lá criando expectativa para essas pessoas. Nós não estamos aqui prometendo que vai acontecer. Agora, convenhamos, se nós vereadores não fizer algo e não ir em busca, aí nunca vai acontecer. Seja interior, seja cidade, seja qual for a indicação, seja qual for o projeto. Então eu queria aqui deixar registrar nessa casa, vereador, que eu pelo menos trabalho dessa forma. Que nós não trabalhamos, e acredito que todos nós vereadores, nós não trabalhamos aqui para alimentar a expectativa das pessoas. Nós fomos eleitos aqui nessa casa, eleitos para as pessoas, para vir aqui nessa casa representar e defender as pessoas. Senhor presidente e mais pessoas, muito obrigado. Continua livre a palavra do grande expediente, do pequeno expediente, desculpa. Com a palavra, o vereador Gilberto Romano. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas já nominadas aqui nessa casa, voto essa tribuna, até porque o meu nome foi citado, e no momento nenhum tenho citado o nome de vereadores, em momento nenhum sou contrário às indicações feitas, e tenho dito aqui recentemente que sou foi favorável à aprovação dessas indicações, só me referi na questão de repente, a forma que a gente fala ou encaminha, porque tenho dito, as pessoas lá do interior, de repente, elas têm dificuldade de entender o que é um projeto, uma realização da obra, porque daqui a pouco acaba criando uma expectativa, e eu posso até aqui colocar, e tem mais pessoas aqui que possa dizer a mesma coisa, o que aconteceu no distrito do Presidente Kennedy. Há muitos e muitos anos atrás, se criou expectativa há mais de 15 anos para aquelas comunidades, em função, às vezes, de algumas pessoas dizer que ia sair o projeto, e, na verdade, o projeto nunca existiu, e quem realizou o projeto dessa obra foi o prefeito João Girardi, que tive que contratar. E realmente está aí, com o esforço de todos os vereadores, e prefeito, e Estado, a obra está sendo concluída. Eu acho que o objetivo é esse. É isso que eu quero me referir. Em momento algum, sou contrário às pavimentações no interior do nosso município. Ainda mais eu, que faço parte da Comissão da Agricultura, sou agricultor e sei da importância que tem o acesso às comunidades, os distritos, às vilas urbanizadas do nosso município. Se nós vamos olhar, temos 3 de outubro também, que é uma vila urbanizada, Barra do Tigre, e bem, foi feita indicação dos senhores vereadores. Agora, temos que ser realistas, temos que estar com os pés no chão, porque pode ter certeza que nós vamos ser cobrados das pessoas que moram nessa região. Então era isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Como não há mais um vereador que quer se manifestar, passamos para a ordem do dia. Segunda discussão e votação, projeto de lei 75/2014, de autoria do Poder Executivo, autoriza a baixa de edificação pertencente ao patrimônio do município por demolição e dá outras providências. Está em discussão e votação o projeto de lei 75, de autoria do Poder Executivo.
Como não há nenhum vereador que quer se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. O projeto de lei 75 está aprovado. Segunda discussão e votação, projeto de lei 80/2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito suplementar. Está em discussão e votação, projeto de lei 80, de autoria do Poder Executivo. Como não há nenhum vereador que quer se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. O projeto de lei 80 está aprovado. Segunda discussão e votação, projeto de lei 81/2014, de autoria do Poder Executivo, autoriza o município, pelo Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos, celebrar convênio com a Associação Rede Feminina de Combate ao Câncer de Concórdia. Está em discussão e votação, projeto de lei 81, de autoria do Poder Executivo. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. O projeto de lei 81 está aprovado. E está livre a palavra do grande expediente. Com a palavra o vereador Valcir Zanella. Senhor presidente, demais colegas, demais pessoas já mencionadas. Senhor presidente, eu tenho certeza que nesta casa todos se preocupa com o melhor da nossa comunidade e do nosso município. Nós já ouvimos e acompanhamos muitas vezes que se parece um sonho em poder realizar ou melhorar a situação que se encontra hoje, o problema da água na nossa cidade e no nosso município. Nós buscamos aqui na lei número 4.242, de 9 de dezembro de 2010, onde foi aprovado na Câmara de Vereadores e sancionou a seguinte lei, do prefeito municipal. Fica instituído o Programa Municipal de Conservação e Uso Racional da Água nas edificações com os seguintes objetivos: adotar medidas que induzam a conservação, uso racional e utilização de fontes alternativas para a captação da água nas novas edificações. E ali segue diversas sugestões, o porquê de busca dessa água. Eu gostaria de adiantar, no artigo 5º, o Executivo Municipal poderá conceder incentivo fiscal através da lei específica no Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para as novas edificações e para edificações já existentes, se quiserem adaptar-se a esta lei. Artigo 6º, o Executivo Municipal poderá realizar ações voltadas à conscientização da população através de campanhas, palestras e abordagem do tema das aulas ministradas nas escolas e redes públicas municipais, sobre a importância da adesão de métodos de conservação do uso racional da água. No meu modo de entender, essa lei foi aprovada, eu não sei em que pé que se encontra, se aquilo que aqui consta está sendo executado. Então sabemos que a preocupação é de todo ser humano, porque a água é vida, a água é a melhor fonte para o ser humano, e parte, claro, do nosso compromisso, que cada cidadão tem o seu compromisso, e não vamos atribuir aqui, seja para o município, o prefeito ou o governador, que se jogue toda a culpa para essas pessoas. Porque cada ser humano tem o seu compromisso de zelar pelo melhor, começando lá na sua comunidade, no seu município e no seu estado. Então eu não tenho as devidas orientações ou informações mais concretas em que situação se encontra essa lei que foi aprovada. Eu gostaria, se alguém tiver sua opinião, o que tenha acompanhado mais de perto, apesar desses poucos dias que a gente está aqui, que nos informasse melhor. Presidente e os demais, meu muito obrigado. Continua livre a palavra do grande expediente. Nesse momento eu passo os trabalhos ao nosso secretário e passo a palavra. Conceda a palavra ao presidente Rogério Pacheco. Senhor secretário, senhores vereadores, senhoras e senhores da assistência, imprensa,
servidores desta casa, internautas, mas eu queria, de certa forma, parabenizar a Vossa Excelência por essa manifestação e citar esse projeto, né, que inclusive foi de minha autoria, o qual Vossa Excelência fala com propriedade no sentido dessa preocupação relacionada a essa questão da água. E essa proposição, enfim, essa lei que hoje ela está em vigência, que trata da captação da água da chuva, eu não tenho dúvida que ela é de extrema importância para o nosso município. Com relação ao cumprimento da questão das novas edificações, isso vem ocorrendo, há uma fiscalização, há uma cobrança do Executivo. Com relação à questão das edificações já existentes anterior à lei, essa é uma das cobranças que nós estamos fazendo aqui nessa casa já há algum tempo, que está relacionada a essa questão do artigo 5º que Vossa Excelência citou, né, para que haja esse incentivo, né, e esse estímulo a essas residências que, no decorrer desses anos todos, né, evidentemente que não têm a obrigação de fazer, porque nós não temos como obrigar alguma coisa que já existia anteriormente. Então, esse incentivo da isenção do IPTU, que nós já cobramos aqui através de requerimentos, inclusive na legislatura passada, no início dessa legislatura também fizemos essa cobrança, isso lamentavelmente até agora não aconteceu. E está aqui o líder do governo, que poderá, de certa forma, respaldar essa reivindicação e essa colocação do companheiro Zanella, a qual nós aqui reforçamos, né? Até porque nós entendemos que é fundamental essa proposição e esse estímulo relacionado a esse artigo 5º da lei 42, se não me falha a memória o número, né? Mas, enfim, eu quero aqui, de certa forma, me associar a Vossa Excelência, não só por ser autor, mas porque Vossa Excelência citou num assunto que eu já venho falando há muito tempo e que nós temos que fazer com que isso aconteça na prática, né? Para que essas residências que não foram contempladas posterior à lei, né? Até porque não tem como nós obrigá-las, né? Mas que elas possam ter esse incentivo e estimule elas a fazer essa captação da água da chuva, porque nós temos certeza que isso é fundamental, não só no aspecto do reservatório dessa água, que ela vai poder ser utilizada para várias situações, mas também porque isso ajuda em fazer com que você, nessas chuvas torrenciais, enfim, captar essa água para que ela não vá até o rio, né, o Rio dos Queimados, enfim, os seus afluentes, e aconteça as enchentes que, infelizmente, a gente sabe que ainda pode acontecer no nosso município. Então, eu queria me manifestar, parabenizar a Vossa Excelência e me associar nessa sua manifestação, até porque isso já fizemos aqui nessa casa e já solicitamos e, infelizmente, até agora não vimos na prática alguma coisa palpável sobre essa proposição relacionada ao artigo 5º. Muito obrigado. Devolvo a direção dos trabalhos ao presidente. Continua a livre a palavra do grande expediente. Como não há mais nenhum vereador que queira se manifestar, antes de encerrar essa sessão, eu gostaria primeiro agradecer a todos os colegas que aqui estão, imprensa, servidores, e dizer que hoje é um dia muito importante também para o Poder Legislativo, a qual eu quero aqui informar Vossas Excelências que pela primeira vez, conforme contatos aqui com nossa enciclopédia ambulante aqui, o doutor Betinho, né, doutor Roberto, pela primeira vez essa casa irá estar passando a função de presidente ao secretário da mesa diretora. Então, nós ficamos muito felizes por isso e, de certa forma, é uma justa, né, homenagem a essa pessoa que veio aqui fazendo um trabalho responsável, dinâmico, né, e que tem nos ajudado muito aqui, né, como um suporte importante aqui dentro da mesa diretora dos nossos trabalhos. Então, nós queremos informar que estamos tirando licença aí de 6 dias e por interesses particulares e, claro, nesse período, então, o vereador Arlan Guliani estará assumindo a presidência dessa casa. Encerro, então, a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 6 de outubro, às 18 horas. Muito obrigado.